Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato Europeu por equipes rolando, a gente tem aqui Vincent Keimer, cara, que tá jogando um xadrez absurdo, tá lutando pra se tornar aí, quem sabe, um futuro campeão mundial, ele que é muito jovem, tem 18 anos de idade, Vincent Keimer, e aqui jogando contra Richard Laporte, a lenda do xadrez húngaro, que tá jogando pela Romênia. Então a gente tem uma partidaça aqui. E aqui, galera, a gente tem quem foi o melhor tabuleiro 1. Como assim quem foi? Ainda tá rolando. É que o Magnus Carlsen não vai jogar essa última rodada. E mesmo assim ele se consagrou aqui como o melhor tabuleiro 1 do Campeonato Europeu por equipes. Com 2.827 de performance de rating, o que é muito próximo do rating atual dele, né? Então, realmente, ele continua jogando esse xadrez impecável. Ivan Saric, com 2.811 da Croácia, que bela performance, e ainda falta jogar a última rodada. Será que é por isso que o Carlsen não jogou a última rodada? Para garantir aí? Porque ninguém pode aumentar a performance, acho, né? Acho que não tem como o Ivan Saric aumentar essa performance se ele não jogar contra um jogador tipo o Carlsen, né? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Tudo indica que o Carlsen vai ser o vencedor aí, o campeão do tabuleiro número 1 do Campeonato Europeu, né? Agora a gente tem o Predke, cara, e o Vincent Keimer também fazendo uma performance de quase 2.800. A gente vai ver uma partida insana dele agora. Não sem antes mencionar aqui uma oportunidade especial no mês de novembro, meus amigos, a trilogia do Mestre Feed Lucas Cardoso. Um curso aí que já tem milhares de alunos, tá de volta numa oportunidade imperdível. São 3 cursos para todos os níveis, básico, intermediário e avançado. Você vai ter acesso vitalício a esse conteúdo. São aulas em vídeo, então você pode fazer e refazer quantas vezes você quiser. Vai ter acesso para sempre, tá bom? Com material para download, com tudo mais. Um conteúdo imperdível para você que quer melhorar no xadrez numa condição mais do que especial durante o mês de novembro, tá bom? 74% de desconto aí. Então, por R$ 93,00, os 3 cursos, acesso vitalício, você ainda pode pagar em 12 parcelas. E você ganha um bônus especial, que são 3 meses de acesso ao aplicativo XB Pro, que você tem puzzles personalizados, coach virtual, feedback lance a lance, aulas interativas também, tudo online, tudo na palma da sua mão, tá bom? Então, uma condição realmente imperdível. O link tá aí na descrição do vídeo. Aproveita, ok? Muito bem, galera. Vamos aqui à partida do Vincent Keimer contra Richard Laporte. Se preparem para uma partida espetacular. Que começa com peão dama. Temos cavalo em F6, C4, G6. Keimer desenvolve o cavalo para C3, D5. Olha aí, jogadores de defesa Grunfeld. Temos aqui cavalo em F3, indo para uma variante menos ardida do que as linhas principais de Grunfeld, onde as brancas ficam com esse poderoso centro, que vira um alvo na mão das negras aqui. Bispo G7, C5, cavalo C6, dama 5. Tudo isso será jogado na Grunfeld e não tem melhor nem pior. Aqui a Grunfeld se trata disso. As brancas querendo dizer que esse centro é bom e as pretas querendo dizer que vão atacar esse centro. Muitas vezes o xadrez se resume a essas histórias que surgem em histórias diferentes. Cada abertura traz uma história. Cavalo F3 foi jogado pelo Keimer. Bispo G7 H4. Que é isso? Tá na minha teoria, hein? Tá na minha teoria aí hormonal de que, né, a frequência do lance H4, né, tá muito ligada aí à idade dos jogadores, né, a questão hormonal. Agressividade total H4, roque foi jogado C por D5, cavalo por D5, H5. O ataque é o fianqueto, ataque prematuro, será? Não sei. Se der certo, não é prematuro. Se der errado, vamos falar que é prematuro. Depende do resultado. Vamos ver. C5 não é assim? Tem uns caras que falam isso. Será que essa combinação é boa? Ah, se der certo, foi boa, né? Se der errado, não foi. O resultado é o que conta. H por G6. H por G6 foi jogado. Bispo em H6. Temos agora cavalo por C3, B por C3. Temos trocas. Bispo por H6, torre por H6. Que medo. Que medo aqui dessa posição do Richard Laporte. As peças ainda não desenvolvidas e o rei já sendo atacado. Tudo bem, o Vincent Keimer também não desenvolveu. Tá com o rei no centro. Uma loucura já. Rei G7, dama D2. Dando suporte para a torre. C por D4, peão toma. Cavalo vem para C6 atacando o peão. E aqui torre H4. Colocando a torre em segurança. Trazendo mais uma proteção para o peão. E dando a casa de H6 para a dama. Aqui ou o rei vai ter que ir para F6 ou vai levar mate. Então algo deve ser feito. E aqui o Richard Laporte, na maior tranquilidade,
joga o lance dama em A5. Que bela defesa, hein? Aqui torre H8, se você pensou em torre H8, também é possível. Eu acho que só tem esses dois lances saudáveis aqui na posição. Dama H5, que legal esse lance. Você fala, puxa, mas ele permitiu dama H6? O problema de dama H6 é que tem dama por rei, quebra a cruz do rei e sai correndo pelo salão, né? Então, cuidado aqui nessas posições aí para não deixar quebrarem a cruz do seu rei. Por isso, E4 foi jogado aqui pelo Vincent Keimer. A dama está cravada, né? E agora F6. Controlando aí as casas G5, G5. Temos D5 pelo Keimer atacando o cavalo, trocas. Dama por D2, rei por D2 e o cavalo atacado volta. E o Vincent Keimer segue com bispo D3. Cara, conectando as torres. Que posição perigosa aqui para o Richard Laporte. Que segue aqui com E5. Percebam a habilidade. E5 é um lance que você faz assumindo todos os riscos, porque você acabou de entregar, né, de criar um peão passado aqui para as brancas. Vincent Keimer mantém a calma. Joga a torre de A em H1. Cavalo vem para F7. O cavalo quer bloquear o peão passado. Bela manobra, instrutiva. Torre H7 com cheque rei G8. O cavalo também cuidou da casa de H8. E aqui bispo C4. Meus amigos, que pancada. Ameaçando D6, seguido de torre H8, torre H7, mate. Por que D6 pode jogar torre H8 e agora não pode? Porque o cavalo está tomando conta. D6, o cavalo fica cravado. Torre H8, torre H7 é mate. O que fazer? O Richard Laporte joga com torre D8. E, meus amigos, esse lance é um erro. O lance nessa posição que tem que ser jogado obrigatoriamente é o lance bispo G4 seguido de bispo H5. É a única defesa nessa posição. Talvez B5 para tentar desviar o bispo. Uma desses dois é pronto. Melhor aqui para não entregar material é isso aqui, ó. Ok? Por que esse lance é um erro? Porque agora as brancas estão ganhas. Será que o Vincent Keimer achou esse lance? Será que você consegue achar esse lance? Brancas jogam e ganham. Que bonito é o xadrez. É muito difícil. É muito difícil. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance que o Vincent Keimer infelizmente não encontrou. Um lance maravilhoso aqui, que seria, meus amigos, esse lance aqui, ó, cavalo D4 ganha na hora. Rafa, por quê? Vamos lá. Engenharia reversa aqui pra gente descobrir por que esse é o lance. Muitas vezes a gente vai fazer isso, vai fazer a reversa. Eu quero jogar esse lance, não quero? Quero. Qual que é o problema desse lance aqui? Torre toma, puxa, que legal, eu cravei o cavalo, mas é cheque. O problema todo é cheque, eu tenho que tirar o rei e aqui ele se defende. Bispo E6, já não tem mais torre H8. Né? Então, tudo que eu quero é jogar torre H8. Mas aqui não dá tempo, porque eu tô em xeque, ele vai jogar bispo E6. Tá, entendi. Então, eu quero bloquear essa coluna. Por isso, eu jogo cavalo D4. Porque se ele tomar o meu cavalo, esse peão virou um cone nessa coluna. Ele virou um cone. D6, good game. Acabou o jogo. Além de tudo, o peão tirou a casa de E7. Não dá nem pro rei querer fugir. E aqui não tem o que fazer. Torre toma. Torre H8. O cavalo não podia capturar a torre. E torre H7, checkmate. Portanto, cavalo D4, que lance seria? Que lance seria? Ah, Rafa, mas torre D6 pode impedir o avanço. Mas o cavalo vem para B5. Good game. Atacou a torre, se a torre sair, o peão vai avançar e aquela sequência vai acontecer. Quer dizer, é um lance de arremate, cavalo D4. Seria um lance de arremate. Infelizmente, não é fácil de encontrar. Infelizmente, o Keimer não encontrou. Ele foi para um outro approach. E foi o lance cavalo E1. Ele quer manobrar aqui o cavalo para esses lares aqui. Vamos ver como vai seguir a partida. E agora o Richard Laporte está de volta. Como? Com torre D6. Bloqueou o peão. Keimer segue manobrando o cavalo para D3. Bispo vem para D7. Cavalo vem para C5. Bom lance. Atacando o peão, atacando o bispo. Tá ficando difícil aqui para o Richard Laporte. A verdade é essa. O Laporte só tem um lance bom e ele encontra um lance bom. Torre C8. Cavalo por B7 foi jogado atacando a torre, largando a defesa aqui do bispo. Torre B6, mais uma vez, o Laporte encontra o único lance. Temos cavalo A5, escapando com o cavalo, protegendo o bispo. Torre C5, mais uma vez, o único lance. Richard Laporte andando na corda bamba. D6. Vincent Keimer ameaça mate em 2. Temos agora a torre por D6. Esse lance vem com cheque. Rei vem para E3 e agora o Richard Laporte não tem muita opção. Bispo E6 vai levar um duplo de cavalo, meio difícil, meio complicado. Talvez dê para jogar assim, os computadores falam que dá para jogar. Ou então o melhor lance da posição, torre por bispo. Não teve jeito, teve que capturar.
Cavalo por C4 foi jogado, torre A6, o Richard Laporte pelo menos ficou agora sem problemas aqui, tá defendido. E tem aqui uma qualidade a menos, no entanto, uma boa posição. A4 foi jogado bispo por A4, temos o rei aqui em D2, bispo B5, o Richard Laporte tem um peão passado. Portanto, uma qualidade a menos, um peão a mais, dá pra jogar. Keimer joga com cavalo B2, torre vem na sétima, rei C3 protege o cavalo, bispo volta para D7, F3, A5 jogado. Por algum motivo os computadores falam, aqui já começa a cair naquelas posições. O paradoxo do xadrez é que quanto menos peça tem no tabuleiro, maior é a chance de errar. Sim, meus amigos, quanto menos peças tem no tabuleiro de xadrez, maior é a chance de errar. Olha que frase interessante. Rafa, você vai ter que provar e fazer um estudo disso. Pode ser. Pode ser que eu faça. A5 foi jogado. Segundo computadores, apenas G5 aqui era um lance de equilíbrio. Por quê? Não dá pra saber, é coisa de computador. Torre H2 foi jogado. Temos torre A3 com cheque, rei C2. Bispo vem pra casa de E6, cavalo vem pra D3. O Richard Laporte segue com torre A2 com cheque, o rei vem para casa de B1, torre atacada, vem atacar o cavalo vai para C5, o bispo escapa para casa de C4, o rei ataca a torre sobe. E o rei vem para B2, se mantendo perto desse peão, que é prioridade. Torre C6, o cavalo escapa. Bispo B5 persegue o equino. Cavalo vem para C3, bispo atacado se mantém em C4, que luta. Torre vem para casa de A1, torre com cheque, rei escapa, torre A6 dá suporte para o peão. Torre vem para casa de H1. Seguimos com o bispo em B3 para poder avançar o peão. Rei D2 foi jogado A4. Torre na coluna B, torre D6 com cheque. Rei vem para casa de E1 e torre D4. O peão tá protegido, que luta. Falta trazer esse cavalo pro jogo, hein? Cavalo E2 foi jogado, não dá tempo ainda. A torre atacada sai. Cavalo vem para casa de C1. Cavalo vem pro jogo. O cavalo vem pro jogo. Cavalo por B3 foi jogado, o peão toma a torre A3. E agora, como é que protege esse peão? Avança. Temos torre A8 com cheque, o rei vem para G7, rei D2, F5, Richard Laporte, que jogador, que luta. Com uma qualidade a menos. No entanto, um peão passado, avançado. Richard Laporte segue lutando. Peão toma, cavalo toma, temos torre em A2. E agora, E4 exclama. Cai o peão passado. Temos trocas, torre toma, peão toma, e a gente cai num final dificílimo, aonde sim, Vincent Keimer tem uma qualidade a mais, uma torre por um cavalo, mas as bases de dados, as table bases, dão essa posição como empatada. O que é base de dados table base? O ser humano já solucionou o xadrez para quaisquer posição em que haja 7 peças, considerando 2 delas os reis, ou seja, os 2 reis mais 5 peças. Qualquer posição está zerada no xadrez, matematicamente, por árvore de possibilidade de decisão. Rafa, por que não fazem isso para 8 peças, 9 peças? Não há capacidade computacional, espaço de tamanho de base de dados disponível hoje em dia para isso. Pra vocês terem ideia, um dia falam que vão zerar o xadrez. Não duvido. Não vai mudar nada pro xadrez humano também. Não duvido que um dia zere, mas com a tecnologia de hoje em dia, não dá. Deixe bem claro, vamos deixar bem. Hoje é 7 com 8 se usar a Google lá, se chamar a Google para ajudar. E olhe lá. Pessoal, table bases dão isso daqui como empatado. A questão é, e na prática? Seres humanos, vamos ver. Rei F6, torre B6 cheque, rei G5. Olha aí minha teoria de que menos peça no tabuleiro, a maior chance de errar. E por que esse lance é um erro? Não dá pra saber. Se fosse fácil, o Richard Laporte, que tem 2,750, não teria jogado. Mas aqui, segundo computadores e table bases, esses 2 lances empatam. Esse perde. Xadrez é um jogo fácil ou é um jogo difícil? Até misterioso, eu diria, né? Rei G5 foi jogado. E agora as brancas estão ganhas. Por que não interessa? Vamos ver. Rei E2, cavalo E7. Torre aqui na casa de E6. Cavalo atacado, cavalo vem para F5. Torre em A6, temos cavalo G3 com cheque, rei E3, rei vem para F5. Torre A8. E aí esse lance não pode, esse lance empata, vocês viram a barrinha, table base. Aqui o único lance que ganha é F4 ou torre A5. F4 ganha, torre A8 empata. A chance de errar é gigantesca com pouca peça no tabuleiro. Torre A8, um erro. Rei E5 foi jogado, outro erro. Aqui apenas G5 empata, qualquer outro lance perde. Por quê? Porque é um paradoxo. Quanto menos peças existem no tabuleiro, mais difícil é o xadrez. Rei E5 foi jogado, F4 com cheque, rei F6. Eles não erraram a partida inteira. Agora, com pouca peça, vai errando direto, claro. Cavalo H5, torre A5 foi jogado, rei F7.
Torre A7, cheque. Rei F6. E não vem falar que é porque o tempo tava caindo. Eu sei que você pensou nisso e eu também. Por isso que eu tô falando isso. É e não é. Muitas vezes pode ser porque o tempo tá caindo. Mas mesmo com muito tempo no relógio, é muito difícil jogar esse final. A chance de errar, mesmo um grande mestre, é gigantesca. Rei G4, cavalo G7, torre A6 com cheque, rei F7, torre B6, cavalo vem para E6, vocês vão ver um monte de erro, né? Rei F3, cavalo F8, que luta, galera. A verdade é o seguinte, o Vincent Keimer tá tentando jogar o rei do adversário lá para trás, tentando deixar aquela situação de Zumbislândia, Zugzwang, onde o jogador não tem lance bom para fazer, e olha que legal essa finalização. Agora sim, o Vincent Keimer que conseguiu aqui no lance de 82 quebrar a posição do Laporte, porque ele cai no final vencedor. Rei na cesta horizontal, à frente do peão ganha sempre, né? E esse peão vai ser capturado. A única esperança do Richard Laporte é que se capture de rei, porque aí as pretas ganham a posição e empatam esse final. No aplicativo XB Pro tem aulas e cursos sobre esses finais básicos. Claro que também tem os intermediários e avançados, mas esse é do curso de final básico. Você aprende esse final. Então só não pode tomar de rei aqui. Para ganhar tem que tomar de peão. O Keimer mostra que tá bem com os finais básicos e por isso o Richard Laporte abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que bela partida do Vincent Keimer, hein? Mas que bela partida. Ainda mais bela teria sido com aquele lance cavalo D4. Ah, Vincent Keimer, faltou tão pouco para fazer ali uma partida que ficasse ali para a história, né? Muito bem, mas essa fica também. Grande partida, grande vitória de Vincent Keimer, que está entre os primeiros colocados ali no tabuleiro. Grande performance. A gente segue acompanhando tudo que acontece aqui no xadrez no Brasil e no mundo. Se você gostou, deixa sua curtida, se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!